TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. No plano nacional, as atenções se voltam para a reforma da Previdência e para a lei anticrime, encaminhada pelo governo na semana que passou, para debate no Congresso Nacional. No estado do Ceará, as atenções se voltam, dentro desse mesmo contexto da segurança pública, para a política de segurança penitenciária no estado do Ceará, hoje sob a responsabilidade do secretário Mauro Albuquerque. Nos últimos 30 ou 40 dias, se abateu sobre o estado uma onda de violência que deixou a todos, um tanto quanto, além de inseguros, perplexos, sem saber muito como será a partir de agora. É para discutirmos os vários ângulos dessa questão que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay ou 61.4 digital. E para debatermos estes e outros assuntos, nós temos hoje como convidado especial a presença do secretário Mário Albuquerque e com ele, para debater, o professor doutor em História Política, Rui Martinho Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará, o também professor e advogado Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos iniciando o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado a presença do secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, Mauro Albuquerque, e para debater com ele, o advogado e professor Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e o também professor doutor em História Política, Rui Martinho Rodrigues. Secretário, desde já, muito obrigado pela sua participação. Nosso programa, ele faz semanalmente uma reflexão sobre os temas nacionais ou estaduais. Entendemos que o tema da segurança pública no estado do Ceará, especificamente na política prisional, é hoje, nesse instante, uma grande curiosidade da sociedade cearense, mercê dos últimos acontecimentos que, após a sua chegada, felizmente, em 30 ou 40 dias, os primeiros resultados nós já estamos vendo, que foi a contenção de todos aqueles episódios de violência que se abateram aqui, a partir exatamente do interior das penitenciárias do estado do Ceará. A primeira questão que eu quero levantar aqui para nós discutirmos é sobre os métodos, nesse instante, que o secretário já utilizou e está, obviamente, que consolidando para utilizar a partir de agora, para que não tenha sido apenas nesse instante um episódio, mas que definitivamente nós tenhamos a segurança que nós estamos precisando. Bom dia a todos, bom dia senhores. A questão é justamente essa, é a aplicação da lei, né? Então, o que acontece? Nós viemos para poder realmente aplicar a lei, implantar doutrina, implantar procedimentos, para a gente poder realmente tornar a unidade prisional um local onde o Estado realmente esteja presente, que tenha o comando total da situação. E, com isso, a gente oferece segurança a todos, dentro do sistema penitenciário, e crime a gente começa combatendo dentro das unidades prisionais. Professor Rui e Reginaldo Vasconcelos, aplicação da lei, essa colocação, ela me chama a atenção, porque efetivamente temos uma tradição malsã no Brasil de não se aplicar a lei.
E por isso chegamos ao estágio que nós chegamos em todos os setores. Estão aí os exemplos, Malsan para ser educado com o assinante. Eu queria a observação e a percepção dos senhores a partir dessa perspectiva. É a palavra-chave, a aplicação da lei. E há uma tendência hoje para... Hoje já não se diz que a autoridade judicial é aplicador do direito. Não sei se o público percebe hoje e se usa a expressão operador do direito. Porque a nova hermenêutica constitucional diz que o juiz, a autoridade, não é escravo da lei, não é um autômato, não é um computador, ele tem que fazer a concreção, partir da norma abstrata para a situação concreta. E aí entra o entendimento e a subjetividade da autoridade. E aí a autoridade usa de princípios muito elásticos, como, por exemplo, fazer justiça, no caso concreto. O que a autoridade subjetivamente entende que seja justiça. E aí há uma flexibilidade muito grande da lei e considerações de toda a ordem. Inclusive questões de ordem prática, como resolver superlotação de presídios, flexibilizando a aplicação da lei penal. Nós temos uma contradição no Brasil, nós temos uma doutrina jurídica anti-prisional, porque, de fato, a doutrina está certa. Eu entendo que prisão devia ser só para crime com ameaça grave ou violência contra a pessoa. Eu entendo que as penas pecuniárias pesadas seriam muito mais eficazes, mas o fato é que não é assim, a legislação é encarceradora e as autoridades ficam flexibilizando a legislação encarceradora e terminam desmoralizando a lei. Agora, tem um aspecto. Embora eu siga a corrente garantista, eu entendo que nós vivemos uma situação excepcional. Nós vivemos uma situação em que o crime controla territórios, o crime legisla, porque baixa a norma, você tem que baixar os vidros, apagar os faróis do carro, você tem que agir assim, assado, proíbe certas práticas criminosas numa área, isso é a capacidade de legislar, e tirou do Estado o monopólio da violência. Isso é situação de guerra. E situação de guerra não se faz com legislação ordinária. A propósito... Nós precisaríamos de normas especiais, certo. E aí tem que ter dureza. Bom, a propósito, Reginaldo, antes de você, o professor Rui levantou uma questão em que o crime passa a ditar essas normas. É como se o Estado fosse completamente ignorado. Território, norma e violência. O senhor encontrou isso? Essa é a percepção que o senhor tem aqui? O que acontece é justamente isso, a flexibilização da lei, ou seja, começa a ser permissivo, né, para poder, para suprir algumas deficiências. E o governador teve a coragem, né, e a determinação de colocar um ponto final nisso. Ou seja, quem manda dentro da unidade prisional é o Estado, justamente para não acontecer isso que o professor acabou de falar, e com total conhecimento. Por quê? Porque o crime, quando a gente deixa ele agir, o que acontece? Ele começa a se capitalizar dentro das unidades prisionais. Ele começa a extorquir das pessoas que ali estão presas, ou seja, as maiores vítimas são os próprios presos e os agentes que ali trabalham. E o que a gente fez foi simples, único e exclusivamente chegar e ocupar o território que é nosso, não é de facção, não é de crime organizado, não é de A ou B. Então a gente entrou, fez e aconteceu para que isso pudesse estar surtindo, como se diz, resultados. E isso a gente tem trabalhado bastante dioturnamente. Com isso a gente mudou a doutrina dentro da cadeia. Por isso a gente colocou, para a gente é bem fácil, que a gente não precisa ter essa interpretação subjetiva total da lei, né, porque o preso está lá dentro. Se ele cometeu um crime, está na lei, ele vai responder por aquilo. Então a gente começou a responsabilizar, porque o preso achava, né, começa aquela máxima de preso que eu não tenho nada a perder, não dá nada, né, se entrar vai morrer, quem manda aqui é o crime, então isso acabou. Então, tudo isso, por exemplo, quando descumpre uma determinação, ele vai ser punido, ele vai responder por aquilo, vai ser responsabilizado, lógico, respeitando a ampla defesa e tudo, mas com certeza com rigor. Secretário, eu acho, João Arnaldo, que a legislação penal, toda ela, inclusive execução,
ela é antiga, é da década de 40, e ela foi elaborada para o cidadão comum que eventualmente delinque, eventualmente comete um crime. E esse crime, essa criminalidade que o secretário está enfrentando, que a sociedade está sofrendo, é uma criminalidade profissional, não é? Reiterada, não é? E a legislação não atende a isso. Então precisa ter medidas enérgicas, como o secretário está tomando, com o respaldo do governador, porque nós vivemos um tempo, até recentemente, que essa mentalidade do politicamente correto, essa mentalidade dos direitos humanos sempre de que o bandido é uma vítima do sistema e tal, então isso atrapalha, porque o sujeito, eles ficaram cheios de razão. Então é terrível, precisa ter pulso. Eu gosto de contar um caso aqui no Ceará, secretário, de um sujeito que, um cidadão reagiu a um assalto, não é? E estava armado e tal, e o sujeito foi para a delegacia e dizia para o delegado: doutor, quase faz uma arte comigo, estava armado, ele não é cidadão? Eu, tá certo, sou bandido. E ele não é cidadão, como é que ele está armado? Quer dizer, olha como esse povo estava empoderado, uma inversão total. Então precisava de alguém que tivesse esse pulso que o secretário tem e que o governador desse respaldo, né? Mesmo antes dessa legislação do Moro, que vai conceder mais segurança ao policial. Dessa discussão aí do negócio da legítima defesa, né? E da excludente. A excludente de ilicitude, que os mais modernos chamam de antijuridicidade, né? É um atributo da legítima defesa, no caso de vocês, o exercício regular do direito, não é? O cumprimento do dever legal, né? Quer dizer, o sujeito anda com a arma de guerra na rua, ameaçando a coletividade. Eu acho até, Arnaldo, uma coisa que a lei não considera: se um cidadão matar um camarada que tem uma longa ficha criminal, a lei não vai considerar, o juiz não pode considerar. No júri não, o júri, porque o júri ele é soberano. Mas o juiz não pode considerar. Bom, não é só pesar por esse ponto, porque a lei não faz essa distinção. Professor, aproveitando o gancho do professor aqui, o que acontece? Para você ver, não é só o cidadão que está sendo vitimado, os próprios operadores de segurança pública estão sendo vitimados e coagidos e, como se diz, massacrados nesse sentido. Vou dar um exemplo prático do agente penitenciário. O agente penitenciário que eu cheguei, ele tinha medo de trabalhar. Por quê? Porque a voz do preso tinha mais força do que a dele. Só para o senhor ter uma ideia. A palavra do preso tinha mais força. Então, quer dizer, total inversão de valores. Né? Por exemplo, tudo isso que eu falei, quando você determina e o preso não cumpre, ele te ameaça, ele te agride. Imagina um agente de segurança sair de casa correndo o risco o tempo todo e não ter um respaldo legal para isso. E está na lei. Não estamos pedindo favor, é que seja cumprida a lei. Então, quer dizer, o agente, por exemplo, se entrasse num confronto com o preso, ele tinha que se explicar por que ele usou a força do preso. Né? E o preso se torna uma vítima. Por exemplo, a gente teve algumas resistências aqui. Houve resistência, se há resistência, ao que? O uso da força, lógico, o uso da força moderado, o uso da força diferenciado. E usamos e autuamos, e mesmo assim, coitadinho, né? Quer dizer, de repente um lobo vira ovelha, né? E vira vítima. Então isso gera como se diz, uma desmotivação tão grande no agente, que como é que ele vai se expor e depois ainda vai ter que responder? Né? Lógico que tudo é dentro da legalidade, lógico que se há uso da força, ele vai responder pela resistência, ele vai responder pela resistência, ele vai ter o atendimento médico se ele se machucar, ele vai ter o corpo de delito, mas ele vai responder pelo ato dele, porque não é ele o certo é o agente que está ali arriscando a vida dele todo dia para poder defender a população. E se ele não tem o respaldo, como é que ele vai defender a população? Como é que uma ovelha defende uma população? Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar em cima disso e a gente está trabalhando em cima no Brasil. Aquele sujeito que estava com a refém no ônibus, o sniper tinha ele na mira, mas não recebeu ordem de matar. O sujeito ainda feriu a pessoa, não sei se matou a moça. E aquele outro que sequestrou a namorada e a amiga, e podiam ter abatido o homem, não fizeram isso porque o policial tem medo de fazer e responder judicialmente, penalmente. É terrível. Antes da sua chegada ao estado do Ceará e da sua ação à frente do sistema prisional do estado, havia internalizado já pela sociedade, e isso admitido até por alguns agentes da própria estrutura de segurança do estado, de que os presídios do estado todos estavam dominados não pelo estado, e sim comandados pelo crime organizado, pelas facções.
atribuía-se, inclusive, que essas ações externas decorria exatamente desse comando, desse domínio. Isso é fato? O senhor encontrou isso? O que a gente encontrou foi o que é um fenômeno nacional, né? Nacional, justamente por esse excesso de proteção de instituições que muitas vezes não têm um compromisso com a verdade, isso é infelizmente, muitas vezes se beneficiam dessa situação, justamente, eu vou voltar lá àquele fato, o agente de segurança não tem aquele respaldo que ele deveria ter, e a lei fica em segundo plano. E fica na questão de, vamos conversar, o que pode ser feito, né? Você chega para o preso, não, nós estamos de boa, nós estamos tranquilos. Quer dizer, nada mais que a obrigação dele, tá tranquilo e seguindo a lei. Então, o que acontece? A gente pegou, na realidade, eu estive aqui em 2016, né, para justamente retomar algumas cadeias, porque todas as cadeias praticamente foram destruídas numa greve que teve, né, e foi extremamente destrutivo, que eu estive aqui, eu entrei no CPPL 1, no Carrapicho, CPPL 4, e não tinha uma porta na cela. Então, quer dizer, foi um momento de reconstrução. Toda vez que você perde uma unidade dessa, é um prejuízo imenso. Então, você perde muito tempo reconstruindo. Para você fazer uma reforma, né, só para você colocar o processo para andar e a licitação está pronta ali, pode usar, são 6 meses. Aí, uma construção é demorada. E você não tem onde colocar o preso. Aí, movimenta ali, movimenta daqui. Qualquer coisa que tem de insegurança dentro da cadeia para a reforma. Então, quer dizer, foi um processo lento. Quando a gente deixa isso acontecer, demorou-se muito para reconstruir. Então, o governador preparou para esse momento, porque não adiantaria a gente também colocar uma situação se eu não tenho o principal, que é o estrutural, para poder segurar. Então, hoje o sistema está sendo todo remodelado, todo reestruturado, para justamente dar mais proteção para a gente, dar proteção para os presos que estão ali, porque os presos também são vítimas, maioria maciçamente escravo desse crime organizado, né? E a gente está fazendo justamente isso, a gente está isolando as lideranças, a gente está separando quem quer ter a segunda chance, que eu acho que todo ser humano tem que ter a segunda chance, ele está sendo separado, colocado e dando as condições. Quem não quer vai ser tratado como criminoso irrecuperável. Então é o quê? Segurança em cima dele, entendeu? Eu não posso deixar de dar o mesmo tratamento ali, ou seja, o rigor da lei e mais algumas ações de procedimentos que nós vamos usar. Falando em rigor da lei, tem uma experiência histórica que eu lembro sempre quando se fala nisso. Em Atenas, aí por volta do século VIII a.C., havia uma legislação costumeira, mas que era atribuída a um legislador lendário, Licurgo. E não foi suficiente para conter certa desordem. Então eles chamaram um cara que era muito duro, e ainda hoje se fala nele, sem saber da história, Drácon. E ainda hoje se diz a expressão draconiana. E Drácon criou uma legislação muito dura. E acabou com as desordens. E aí, depois que a paz estava estabelecida, os atenienses acharam as leis muito duras e chamaram outro legislador, Solon, um grande legislador, que fez uma legislação equilibrada. Então, moral da história, situações excepcionais exigem leis extraordinárias, draconianas. O secretário propõe alguma lei especial de temporalidade transitória? O senhor vai responder isso no próximo intervalo, que a produção já me avisa que nós temos que encerrar esse bloco. Um instante só e a gente volta. Opa! A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa está discutindo hoje a política de segurança penitenciária no estado do Ceará, com a participação do secretário de Administração Penitenciária, o doutor Mauro Albuquerque. Debatendo com o secretário, nós temos as participações dos professores Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. No intervalo, professor Rui, o senhor tinha deixado uma questão no ar para o secretário responder. Por favor, próximo. Nós falávamos em situação excepcional que requer uma normatividade excepcional transitória e citava o exemplo do Hidrácon com as leis draconianas, que foram de vigência transitória. E eu queria só acrescentar que eu penso que a resistência a uma legislação transitória dura vem da parte da população que emite opinião, que tem tribuna, mas que não mora na periferia e não está sujeita à violência, porque na periferia tem, inclusive, despejo de família das suas residências. Por parte dos bandidos. Por parte dos bandidos. E eu acho que isso requer uma legislação extraordinária. Professor, como o senhor falou, o que acontece? Nossa legislação tem que ser atualizada, né? Isso é fato. E a gente precisa de algumas situações bem práticas. Por exemplo, a gente só se consegue resolver situações contra o crime, primeiro ponto, enfrentamento. 2, tolerância zero. Foi resolvido em Nova York, dessa forma, então tolerância zero, usando-se a lei que tem. Mas, lógico, por exemplo, essa proposta do ministro agora de responsabilizar quem trabalha no crime organizado, quem faz parte do crime organizado, isso é excelente. Porque o criminoso a gente não tem nenhuma legislação, a gente tem, consegue mandar para uma unidade federal, consegue responsabilizar em alguma informação de organização criminosa, mas não tem nada duro ali, ele sai ali, a pena dele ele vai cumprir e vai embora. Então ele e vai voltar a delinquir. Então o que acontece? Esse fato histórico que o senhor contou, a legislação, eu acho que a legislação tem que ser endurecida para alguns pontos dentro da sociedade. O que acontece? Por exemplo, lá foi feita uma lei, pelo que o senhor me falou, por uma sociedade. A gente está falando para uma lei, fazer uma lei, só a favor de fazer uma lei, para os criminosos, né? Uma população criminosa. Não, criminosos. A pessoa que entra para o crime, ele escolheu o caminho dele. Então, quer dizer, ele tem que ter sua segunda oportunidade, eu sou a favor disso, mas ele tem que ser mais rigoroso. Né? Então tem que ter punição para quem comete crime, né, dentro da unidade prisional. Pessoas que vão visitar, que levam droga, daqui 6 meses está lá de novo, daqui 6 meses está de novo levando droga. Quer dizer, uma pessoa dessa... Isso diz respeito às normas que regulamentam visita. Isso é uma... Né? Quando a gente vê filme americano, a visita fala através de um vidro pelo interfone. Pois é. Assim ela não leva nada para... A Polícia Federal, a gente tem parlatório. Parlatório, tem um vidro e um... É o que a gente vai mudar aqui. E eu não preciso de legislação para isso. Mas o senhor vai ver que eu vou ser questionado. Aparece 1.001 pessoas para poder questionar. Por que isso? Embrutecimento. É igual a visita. Você suspende uma visita, você vira um criminoso. Né? Enquanto a visita não é um direito absoluto. É um direito, mas é um direito absoluto. Então, o que acontece? Visita, aí vem. Não, mas a visita é para ressocializar. A gente tenta ressocializar enquanto está dentro da rotina, seguindo todos os preceitos, ou seja, cumprir os seus deveres. Se não está cumprindo os seus deveres, eu tenho que tomar medidas para poder realmente, ou para segurar, ou senão, para o efeito, né? Acha que tudo pode. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Então a gente precisa melhorar a nossa legislação nesse ponto, né? Precisa realmente responsabilizar quem quer fazer parte de crime organizado, que seja responsabilizado. A lei de execuções prevê que o preso fique num presídio próximo das suas raízes sociais. Isso está certo? Eu discordo. Quer ver eu tive uma notícia essa semana, só para o senhor ter uma ideia, e o senhor deve conhecer aqui. Aqui tem um grande índice de extorsão. Né? Ou seja,
de dentro da cadeia, a pessoa ameaça, vai lá buscar dinheiro, deposita 20 mil de comerciantes no interior. O delegado me confidenciou que ele estava 2 anos trabalhando nisso e com a transferência das lideranças, que eu fiz essa transferência de liderança do interior para cá, né, o que aconteceu? Acabou praticamente as extorsões, trabalho que estava sendo feito 2 anos. Então, quer dizer, eu deixo ele numa situação confortável, né? Agora, lógico que a gente tem que, como eu fechei várias unidades prisionais, trouxe os presos para cá, estou fazendo o quê? Estou fazendo um censo, ou seja, você é criminoso realmente, é do crime, você vai ficar comigo aqui. Você é eventual, você volta para a sua região, ou próximo dela. Então, isso aí, essa é a visão. Isso aí facilita. Perfeito. Isso essa facilita, norma é para o criminoso comum, não para o bandido profissional. Isso facilita. Mas veja só, quantos municípios nós temos aqui? 187? 184. Todos os municípios têm um hospital, uma escola? É isso, né? Quer dizer, aí eu vou construir uma unidade prisional em cada município desse para ficar perto de casa. Primeiro que a estrutura, segundo, a demanda de gente que eu vou gastar. Isso encarece muito e não leva a tanto, porque quando eu trago ele para cá, ele pensa 2 vezes. Igual muita gente tem me relatado, que no interior, as pessoas hoje podem sentar na calçada. Por quê? Porque a pessoa que está lá, ela pensa 2 vezes antes de cometer o crime, só o ato de, ser preso e ter que vir para Fortaleza. Porque acabou uma cadeia pública lá na área dele. E outra coisa, a estrutura que se tem para fazer um negócio desse é muito grande. E não adianta fazer um faz de conta. Né? Que foi, por exemplo, as cadeias aqui, aí eu falo, quando eu resolvi um colapso, disseram que eu gerei um colapso por trazer os presos do interior para cá. Né? Muito pelo contrário, eu resolvi. Aí sempre arruma um culpado. Né? Aí fala, não, mas o porquê que o governador não fez antes, se ele era governador? Pessoal, isso não é coisa do governo agora não, isso é décadas e décadas construindo cadeia de qualquer jeito, construindo não, abrindo casas e colocando gente como preso, sem uma estrutura nenhuma, sem recursos nenhum. As penais prevê uma classificação dos presos. Mas eu não posso cumprir a lei de qualquer jeito. É isso que a gente tem que ver, a gente não pode cumprir a lei de qualquer jeito. Né? Se torna muito mais nociva a sociedade. Então eu não posso cumprir. Vamos supor, se tiver uma lei de hospital simples assim, tiver uma lei, eu tenho que receber todos os pacientes lá. Vai encher o hospital e não vai ter atendimento. Você está se referindo aí no caso, por exemplo, há uma... É o ideal. Aquilo é um ideal, não um direito absoluto. A reserva do possível, né? Há um contencioso muito grande aqui hoje entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e a administração prisional. As cadeias estão superlotadas. O Ministério Público denuncia semanalmente que esses presos não podem ficar em cadeia. Tem que ir para os presídios. Eu estou falando exatamente isso e a estrutura não permite receber... Presos em delegacia. Não, é pelo contrário. Né? As estruturas que eu tenho aqui, agora vamos falar de estrutura. Aí vamos falar... às vezes eu cumprindo a lei, assim, se fosse tudo ideal, colocasse um em cada... Não estaria dentro do que? Questões de segurança, questões humanitárias. Né? O senhor chega numa delegacia, tem preso, né? Não é lugar de preso dentro da delegacia. A gente trabalha. Por exemplo, eu tenho uma estrutura maior aqui. Hoje, e como eu consegui fazer no Rio Grande do Norte, concentrar mais gente dentro de uma unidade prisional, né, acima da sua capacidade ideal, porque a gente, quando fala da capacidade ali, é capacidade ideal. Né? Eu fui visitar os tornozelados aqui, que a gente está fiscalizando, lá em alguns bairros pesados aqui. Né? Minhas celas estão mais vazias. Porque casas desse tamanho que você não acredita que more gente lá, sem as mínimas condições, eu vendo a realidade daqui, sem as mínimas condições, você chega lá, tem 10 pessoas dentro da casa. Dentro da casa não, dentro de um quarto praticamente. Né? Então quer dizer, e não cometeram crime nenhum. Mas não vamos comparar dessa forma. Então eu estou mostrando que eu consigo concentrar mais gente. Hoje, por exemplo, todos os presos que vieram do interior, teve atendimento médico, foram vacinados. Eu movimentei 4 mil presos. Pega qualquer bairro que tem 4 mil pessoas, se esse ano todos foram vacinados. Se a vacina está em dias. Se foi todos tratados de escabiose, se tem dentista lá. Se tem que a gente tem lá dentro do nosso trabalho,
O médico bate a sua cela, ou seja, o médico vai lá de manhã e, opa, o que você tem, vistoriando. Pergunta se alguém bate na porta da pessoa. Então, quer dizer, eu consigo concentrar mais gente e dar mais condições de vida para ele, mais condições de dignidade, visita, mais segurança. Na perspectiva dos direitos humanos, que aqui o preso tem direitos, você está mostrando, então, que a partir de agora eles estão tendo a assistência que outrora eles não tinham. Na maioria das unidades. Médico, claro, eles são odontológica do Estado, tem que receber esse tratamento. Eu estou frisando essa questão porque há uma concepção, sobretudo nos movimentos de direitos humanos e tudo, e que eu apoio, que eu acho que tem que existir essa luta pelos direitos humanos, de que o preso está apenas sendo maltratado. E o secretário está mostrando exatamente o contrário, que na política hoje ele já tem toda essa assistência médica, odontológica, enfim, jurídica, que é algo fundamental. O que ele está dizendo é tão interessante, Arnaldo, eu que milito há muito tempo, inclusive no direito criminal. O que ele está dizendo? As cadeias eram imundas, os presos todos com escabiose. Escabiose coceira. A coceira, né? Popular. Entendeu? Agora, cheio de direitos de visitação, de ficar onde fosse mais perto de casa, ele está colocando as coisas em ordem. O preso está sendo bem tratado, está sendo cuidado, não é? Conforme a obrigação do Estado. Mas cumprindo a lei. Mas cumprindo normas, cumprindo normas com disciplina. Porque senão deu na bagunça que deu hoje. E o que acontece? Era um antro de ganhar dinheiro. Era um antro de ganhar dinheiro. E outra coisa, tinha visita, muito bem, visita, bacana, estou cumprindo a lei. Mas será que eu estou dentro da lei cumprindo quando eu deixo cela, ter 6 camas, ter 6 casais fazendo sexo lá, na frente de criança? Quando pessoas são estupradas dentro do sistema penitenciário? Quando há prostituição lá dentro? Que tipo de lei que é? Então é muito lindo, né? Eu cumpro uma coisa que não me importa com o principal, que é o quê? A segurança das pessoas. Então eu não posso trabalhar dessa forma. Então a gente não trabalha dessa forma. Então o pessoal acha que assim, não, aparece um monte de especialista. Não, é só fazer assim que dá certo. A gente trabalha, professor, em várias frentes ao mesmo tempo, dioturnamente, em várias frentes para poder segurar um sistema penitenciário. Sistema penitenciário, como se diz, é uma sistemática. Qualquer engrenagem fora do lugar ali dá problema. Então a gente começou a combater o simples, começou realmente, e para isso, por que eles querem essa abertura? Para facilitar mais a entrada de celular, de droga, né, ter acesso à informação, né, ter o quê? Mandando matar o tempo, não tem nada para fazer, vou mandar matar, o cara não me pagou aí, mata ele aí, só para mostrar poder, e isso acabou. No entanto, toda vez que você controla um sistema penitenciário, começa a refletir aqui dentro, começa a diminuir os índices de morte fora do sistema. A pessoa começa a pensar duas vezes. Quando ela tem uma oportunidade com isso, eu já implantei só nas cadeias que fecharam, ninguém fala isso. Nós pegamos e colocamos faixa de 700 presos que estavam dentro da cadeia pública, no semiaberto, que só vinha dormir, ou seja, ele ia para a rua, né, fazia o crime que ele quisesse lá e não tinha controle nenhum e voltava ainda para trazer droga para dentro da cadeia. Hoje ele teve uma real oportunidade, e sabe, se ele pisar na bola lá, ele vai voltar e não vai ter outra oportunidade tão cedo. Então com isso a gente deu uma real oportunidade, que a gente pensa nisso, opa, tá uma oportunidade, tá dentro dos seus critérios aqui de direito, tá bacana, o juiz lhe deu, vamos dar oportunidade. Por isso nós colocamos na tornozeleira pessoas 700. Eu trouxe 4.000 e coloquei 700 na tornozeleira, só para o senhor ver que são várias frentes que as pessoas não entendem, só visualizam o que quer, ou leva para o lado que quer, ou desfaz, ou faz do jeito que quer para poder prejudicar A, B, né, falar mal do governador. Ela sempre arruma, né? Quando a pessoa quer atrapalhar, ela sempre arruma um jeito, né? Se o senhor falar que ajudou alguém, não, ajudou porque estava interessado. Então, isso também difícil, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu sei que as coisas têm que ser feitas. E a gente vai fazer o que tem que ser feito dentro da lei e com rigidez e com disciplina. Agora, lógico, estamos aumentando vaga, né? Estamos construindo 4 unidades, que vão ser mais 2.000 vagas aí do sistema até junho. A gente vai ter uma grande porção dessas vagas já prontas para poder ser utilizadas. Então a gente está trabalhando nessa fase. Então hoje, olha, com toda essa crise, hoje eu tenho mais preso dentro de sala de aula, de quando eu cheguei aqui. E a ideia é colocar 6.000. Quando eu cheguei aqui, eu fiz algumas movimentações no plano de aplicação do dinheiro do fundo, né, de 1,1 milhão, eu coloquei 2,7 milhões, né, porque tinha lá 870 mil para cultura. Cultura eu consigo fazer de graça. Eventos culturais eu consigo fazer dentro do sistema de graça. E os presos ainda agradecem de estar empenhado nisso.
Eu peguei esses 870 mil, juntei com esse dinheiro, a gente vai colocar esse ano, capacitar. O que é capacitar? É dar uma profissão, não é fazer de conta não, é dar uma profissão para o preso. 4 mil internos, pedreiro, lanterneiro, serralheiro, uma profissão. E isso vai ter um retorno, porque quando ele sai, padrão Senai, o senhor já deve ter construído, já deve ter morrido de raiva com pedreiro, com eletricista, liga um chuveiro, pega fogo, né? A gente vai dar um profissional. E com isso eu vou ter um retorno para o Estado. Imagina, ninguém quer uma unidade prisional perto da sua casa. Mas imagina ali em Aquiraz eu pegar todas as carteiras de escola e trazer para dentro do presídio e entregar ela nova, reformada. Macas. Eu já comecei um projeto, nós já começamos a fabricar cadeiras de roda dentro do sistema penitenciário. Imagina o senhor, por exemplo, é prefeito de uma cidade e fala desse jeito. Não, eu estou com a escola aqui, com um problema aqui, eu vou comprar um material, quando nas férias escolares você consegue arrumar ela para mim, eu mando uma força de trabalho lá de preso para poder fazer isso. Imagina todos os uniformes de hospital, de escola, ser costurado dentro da unidade prisional. E dá para fazer isso. Nós assinamos agora contrato com 4 empresas aqui, Ipioca, uma de ventiladores e outras 2 que eu não me lembro o nome aqui agora, para poder montar fábrica dentro do corpo. Sabe por quê? Porque agora eles estão sentindo segurança dentro do sistema. Como falou porque não Ipioca, adianta. Deixa eu só dar uma explicação. Não só é para fabricar cachaça, é a cachaça, é a embalagem. Não, é a embalagem. A cachaça, mas ele não vai fabricar a cachaça. É só a camisa da fazendo exatamente essa observação. Você não vai falar que os preços estão todo mundo feliz da vida de estar Ipioca lá dentro. Aquela palha. Aquela palha, é a camisa, né, que é totalmente artesanal. Então a gente está caminhando, mas sabe por quê? Porque hoje as empresas já começam a ver que o sistema ele não vai implantar uma fábrica dentro de uma unidade, ela vai ser destruída no outro dia, porque hoje tem segurança para isso, hoje tem um controle do Estado, e isso é importante. E outra coisa, o crime organizado ele é muito interessante. Não, o que a gente faz, né, que o discurso é que nós estamos sendo oprimido, né, que nós fizemos essa rebelião para procurar melhorias para a gente, sendo que a primeira coisa que eles destroem é a escola lá dentro, a enfermaria, é tudo, a cozinha, eles destroem tudo. Por quê? Porque o crime, quanto pior, melhor. Por que a poluição do Marcelo? Por que eles vivem num chiqueiro? Que o senhor não imagina um tanto de lixo que eu tirei lá de dentro. Caminhões, assim, para o senhor ter uma ideia de cada unidade. Por quê? Porque ele quer poluir o ambiente. Para quê? Para eu não ver o que tem na cela. Tá sujo, entupido. Para quê? Para o agente não meter a mão lá para achar o celular. Então, tudo isso. E isso a gente está mudando. Essa coisa das bloqueadores de celular. O senhor andou desmistificando, disse que não adianta mais. Professor, o que acontece? Bloqueador de celular. Quando eu cheguei em Alcaçuz, eu vou falar do que eu vivi, né? Porque as pessoas, eu não vivo de teoria, eu vivo de prática, né? Teoria é só para te dar um rumo, né? Então, o que funciona na prática? Quando eu cheguei lá, os bloqueadores Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, e houve aquela grande rebelião, e que o senhor estava lá, foi chamado exatamente para isso, para poder conter e mudar aquela sistemática que estava lá. Foi. Aí o que acontece? Eles estavam desligados e nós retiramos. O procedimento, quando eu saí de lá, eu fazia inspeção eletrônica de 40 e 45 dias, com a maleta. Inspeção eletrônica, ou seja, eu sei que todos os celulares estão ligados na área. Com 2.600 presos lá, eu não tinha um celular dentro da unidade prisional. Por quê? Procedimento. E sem o bloqueador. Detalhe, o bloqueador não bloqueia tudo, porque muitos não bloqueiam o sinal de dados. Quando vem outra geração, ele já leva. Quando tem essa torre aqui bloqueando esse bloqueador aqui, a empresa pega e aumenta o sinal para não prejudicar os seus clientes do lado. Então, quer dizer, eu gosto de falar essa palavra, não faz de conta na realidade, né? E caro, porque lá em Alcaçuz eu pagava 59 mil por mês. 700 mil por ano dá para eu fazer tanta coisa dentro da unidade na questão de segurança. 700 mil por ano dá para eu comprar um body scan, né? Porque, por exemplo, eu tenho um problema aqui de grávida, né? As grávidas, a gente está reformulando. Todo mundo, depois que criou o body scan, para não passar pelo body scan, todo mundo fica grávida, né? Então, qualquer hora eu chego um homem grávido lá também, porque eles arrumam de tudo. Então, é uma coisa assim. Aí o que acontece? Mas é simples de fazer, com procedimento, é o que eu falo. Tudo bem, eu estou procurando, porque eu não posso colocar a mulher lá para dentro, porque é questão de um ambiente, né, de infecção e tudo. O que eu vou fazer? Vou colocar um espaço específico para visita de gestantes, né? Vai lá, coloco o preso, na hora que a gestante for embora, eu passo todos os presos no body scan. É simples, atitudes assim. Outra coisa humanizada que a gente está fazendo, questão da visita kids, eu não vou deixar, igual eu vou fazer lá no Rio Grande do Norte, não deixo a criança entrar mais dentro do pátio para sentir. A gente tem um espaço específico,
né, que eu coloco a criança lá, né, com uma brinquedo, escorregador, tudo. É. E aí a gente, mesma coisa, eu trago o preso, né? Aliás, essa é o contrário, eu trago primeiro o preso, coloco lá sem algema e tudo, trago a criança para lá com a mãe e tudo, depois quando eles saírem eu passo o procedimento, passo eles embora. Então são pequenos procedimentos, não é nada mágico não, são questão de doutrina e procedimentos. E eu vou fazer essa política de militarizar as escolas, não sei, o senhor acha que é bom? Eu acho excelente, eu adianto logo. Professor, se a gente tivesse disciplina, né, porque eu lembro da minha época eu tinha hora cívica, toda sexta-feira lá, quando eu hino nacional, com a mãozinha no peito lá, né, disciplina, andava em fila direitinho, a gente pensava duas vezes antes de fazer e as pessoas agradecem, a criançada agradece. Então isso é o caminho, né, a gente não pode, disciplina, tem que ter respeito. Tem que ter procedimento. Deixa eu fazer mais um intervalo, que a produção já está me informando que o tempo se exauriu para esse bloco. Quando voltarmos, nós vamos sequenciar essa discussão no terceiro e último bloco, na perspectiva da ressocialização. O senhor já demonstrou algumas ações que estão sendo feitas, na política de segurança prisional, na perspectiva da ressocialização dos internos. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Hoje com a participação do secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, Mauro Albuquerque, debatendo com os secretários, professores Rui Martinho Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos. Eu deixei anunciado no bloco anterior que nós íamos discutir agora a política prisional do Estado na perspectiva da ressocialização do preso. Há, na sociedade, de um modo geral, isso não é privilégio do Estado do Ceará, uma percepção completamente errada, que é a seguinte: alguns dizem bandido bom é bandido morto, que é abominável essa concepção. Outros acham que, uma vez que a polícia prende, que o Ministério Público oferece a denúncia e que o juiz julga e condena e o Estado o coloca no sistema prisional, o problema está resolvido. Outro grande absurdo nessa percepção, porque a mesma lei que manda prender diz qual é o tempo máximo que esse homem tem que ficar. E ele vai voltar com a progressão de pena mais rápido do que se imagina. Colocá-lo dentro de um sistema degradado, desumanizado e sem lhes oferecer essa segunda oportunidade, sobre a qual o senhor mencionou várias vezes aqui, é exatamente o efeito contrário. Eu vou aproveitar aqui um pensamento aqui de um filósofo e matemático que diz o seguinte: como é estranha a nossa maneira de castigar. Não purifica o criminoso, não é expiação, pelo contrário, degrada mais do que o próprio ilícito, muitas vezes. Isso quem disse foi Jorge Cristóvão Lichtenberg, escritor, filósofo e matemático. Parece que ele escreveu isso hoje, né, no sistema que a gente está. Isso foi escrito em 1700 ainda. Queria saber então, secretário, nessa perspectiva, qual é a política, qual é a visão que tem
o secretário nesse sentido? Porque esse é talvez o mais grave de todos os problemas. É como que esse homem será devolvido à sociedade. E nesse ponto o Estado tem total e inteira responsabilidade. O Estado hoje, né, com determinação do governador, está fazendo o papel dele, procurando dar a segunda oportunidade. E mais, procurando dar condições para isso. É que eu, como cidadão, acho que isso deveria ter sido feito lá no começo da vida dele. Né? Mas, como ele já está sob a tutela do Estado, o que nós estamos fazendo? Nós queremos dar conhecimento para ele, ou seja, ensino, sala de aula. Nós queremos dar capacitação para ele, ou seja, uma profissão, e estamos fazendo com que ele trabalhe. Para você ter uma ideia, eu tripliquei a força de trabalho dos egressos e trabalhar dentro do sistema, trabalho. E eles estão indo lá para quê? Fazer capinagem, a capinagem. Então, preciso de uma grande mão de obra e estou colocando lá. Quem realmente quer trabalhar, está trabalhando e está recebendo seu dinheiro lá, né? Que ajuda muito. Então, a gente vem trabalhando nisso. Tem remissão de pena. E essa já é outra passo. O egresso ele já cumpriu. Ação egresso. Já cumpriu. Agora, o preso, o que nós estamos fazendo dentro do sistema? Maciçamente, que eu gosto de trabalhar em macro. Porque esse negócio micro, igual eu falei, eu não quero 800 mil projetos. Eu quero um projeto com 800 mil presos, trabalhando nele. Ou seja, isso que é importante para mim. Então, o que acontece? Macro, não dá para a gente ficar trabalhando em micro, porque a nossa população carcerária é grande. Então, a gente está trabalhando sala de aula, a gente está trabalhando capacitação do interno, a gente está dando trabalho para ele dentro do sistema penitenciário para remir a pena dele, ou seja, para ele ficar menos tempo do sistema, para alcançar a sua progressão mais rápida. E isso gera disciplina. Né? Quem trabalha, a unidade prisional que todos os presos trabalham, isso aí, a disciplina vai lá para cima. Né? Quando falamos em ressocialização, estamos falando em prevenção. O direito penal, eu entendo que é essencialmente preventivo. Mas eu faço aquela distinção clássica entre prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção que eu entendo que de fato é eficiente é a prevenção primária, que não é voltada para o que delinquiu. Não tem relação com o fato de ele voltar ou não a delinquir. A prevenção primária é voltada para quem não delinquiu. É mais ou menos assim, você que não praticou nenhuma transgressão, veja o que acontece com aquele ali que praticou transgressão. É exemplar. Essa é eficaz. Eu não conheço uma pessoa que nunca tenha pensado assim, tendo uma raiva de um sujeito. Eu não mato esse sujeito porque não quero me prejudicar. Ele está confessando que cedeu à advertência da prevenção primária. Agora, a prevenção secundária é muito difícil e muito falha. Em alguns países do mundo, ela tem um índice de sucesso razoável ou bom, e até muito bom. Mas custa muito caro, dentro das nossas prioridades, eu não sei se caberia investir tanto nisso. E de fato, tem uma eficiência também temporária, como o Arnaldo falou. Enquanto o cara estiver preso, ele não está na rua delinquindo, mas ele volta. Né? Mas enquanto ele está preso, pelo menos do lado de fora, ele não pratica certas transgressões diretamente. Se ele não tiver meios de comandar o crime do lado de fora, ele está neutralizado. Então, a eficácia da prevenção primária está sendo eficiente no Brasil? O crime está aparecendo aos olhos do povo como algo que não compensa? Professor, é justamente isso, quando a gente endurece o sistema prisional, é justamente para ter esse espelho lá fora. Né? E isso a gente já tem alguns relatos. E isso a gente vê que, por exemplo, se o senhor vê, apesar das porradas que eu tomava todo mundo lá no Rio Grande do Norte, uma coisa eles falavam, a população carcerária do Rio Grande do Norte não cresceu. Não é porque a polícia não estava aprendendo, não, é porque deixou-se de cometer mais crimes justamente para não ir para dentro do sistema penitenciário. Aqui, a primária também, eu concordo que são os apoios essenciais, não é só medo de ir para a cadeia. Por exemplo, aqui no Ceará tem um projeto muito importante que é a escola integral. Se você coloca a criança desde o início, para estar dentro da escola, para ter conhecimento, para ter uma oportunidade, o Estado, o abraço, ajuda bastante. A questão de ressocialização, eu como cidadão, eu acredito que a pessoa tem que querer se ressocializar, ele tem que querer. A obrigação do Estado é dar as condições. Uma coisa que eu discordo do senhor é justamente só a questão do investimento.
o investimento para eu dar uma profissão para o preso é muito barato. É muito barato. Para eu dar uma profissão para o preso, ele me custa R$1.000. É uma questão de vontade política. É R$1.000. Às vezes tem dinheiro, né? Às vezes tem dinheiro, porque às vezes não tem dinheiro para nada. É o caso do Rio Grande do Norte. É isso que eu estava me referindo. Né? Não tem dinheiro para nada e realmente fica difícil. Mesmo assim, a gente tenta com o que pode ali. Para você ter uma ideia, mas para eu manter o preso dentro do sistema penitenciário, de R$2.000 a R$2.500 por mês. Esses R$1.000 eu vou gastar só uma vez para dar uma profissão e vou ter retorno dele ali, ainda dentro do sistema, se for bem utilizado aquela mão de obra. E o detalhe, aí eu gosto de trabalhar muito com matemática, não sou matemático não, mas eu gosto de trabalhar muito com matemática. O que acontece? Por exemplo, se eu dou uma profissão para o preso, se ele começa a trabalhar, se ele vai pegar 10 anos, se ele vai remir 1/3 da pena dele, né, nada, ele vai passar 3 anos fora da cadeia, quer dizer, ele já me economizou 3 anos de um cidadão preso lá, quer dizer, só eu dando condições para ele, não é fazendo nada, só dando condições para ele. Quanto é que não vai me custar? Né? R$2.500 por mês, por 3 anos. Né? 25 mil, né? 25 mil, 28 mil, 30 mil por ano. 9 mil. 10 anos vai dar uns 40 meses. 90 mil. Uma pessoa dessa vai me custar dentro do sistema penitenciário. Eu vou economizar. Só dando condições. E gastei R$1.000 para dar essas condições. Ele vai dar um retorno social. E ainda acaba o preconceito. Agora, e eu ainda mostro para ele que ele pode ser útil para a sociedade e ele pode mais do que aquilo. Essa prevenção primária que não diz respeito à punição exemplar, mas às condições de vida na sociedade, eu não mencionei porque não é bem tarefa de policial, né? Mas eu lembro sempre a teoria da janela quebrada, aquela experiência que foi feita nos Estados Unidos de abandonar 2 carros do mesmo modelo, da mesma cor, em um bairro mal cuidado, de ruas esburacadas e sujas, e em um bairro bem cuidado. O carro que ficou no bairro abandonado foi saqueado na primeira noite. O carro que ficou no bairro bem cuidado não foi saqueado. Aí na segunda noite quebraram a vidraça de uma janela de um carro. E aí ele foi saqueado porque deu uma impressão de abandono. E uma vez eu falando isso, alguém que estava no debate entendeu que a teoria da janela quebrada era quebrou uma janela, vai preso. Não é isso. Isso foi uma tese feita no MIT. Isso foi um estudo de um professor feito no MIT. A teoria da janela quebrada é o contrário disso. É cuide do bairro para não precisar aprender. Não quebre a janela ou conserte a janela se estiver quebrada para não precisar aprender. Mas isso aí não é bem uma tarefa de policial. Eu tô rindo aqui porque eu uso justamente dentro das unidades prisionais a teoria da janela quebrada, entendeu? Porque, por exemplo, eu reformo uma cela, tá aqui, né? Se eu venho aqui todo dia e faço uma vistoria todos os dias, quando eu vejo aquele risco ali na parede agora, ó, danificaram ali com a cadeira, foi alguém dos senhores que danificou ali com a cadeira, fez um risco. Eu consigo identificar o problema. Então eu consigo resolver aquilo de imediato. Então eu trabalho com isso, não deixar justamente riscar, não deixar quebrar. Quando eu saí dentro das unidades do Rio Grande do Norte, não tinha em todas, tanto em Natal como a 500 km de distância, Pau dos Ferros, não tinha um risco em nenhuma cela de nenhuma unidade. Porque o agente faz essa fiscalização todo dia. Para isso eu tenho que arrumar, para isso eu tenho que manter limpo, para isso não tem cheiro de cadeia, manter cheiroso. Porque eu costumo dizer, não é porco que está preso e não é porco que trabalha lá. Então tem que ser um ambiente, no mínimo decente e digno. Secretário, paralelo ao trabalho de ressocialização, dando-lhe um estudo mínimo, uma profissão para que ele possa voltar e se reinserir na comunidade onde ele vive, esse egresso sofre um problema muito grande que é do preconceito para poder se inserir. Não vamos aqui tentar tapar o sol com a peneira, porque a sociedade resiste efetivamente a alguém que cumpriu a pena e está de volta. O Estado, na sua política de ressocialização dessas pessoas, desse egresso, o Estado se preocupa ou está pensando em contemplar também a recolocação desses homens? Positivo, tem um decreto do governador que justamente prevê em toda a secretaria tem um percentual de egressos para o trabalho. No próprio Estado. No próprio Estado. É o que acontece na Secretaria de Administração Penitenciária. Eu não estava nem entendendo, ele estava dizendo que o egresso estava trabalhando. Inclusive nas obras públicas. Né? Outra situação que nós temos... Ou seja, as construtoras que ganham as licitações para fazer obras no Estado, elas têm um percentual que precisa aproveitar dessa mão de obra egresso do sistema. Do sistema. Então, quer dizer, a legislação aqui do Rio Grande do Norte, os atos do governador,
ele é bem pensado e bem direcionado para isso. Para o senhor ter uma ideia. Trabalhando justamente a sistemática, pensando nisso, o que a gente quer fazer? Trazer indústrias para dentro das unidades prisionais, para colocar os presos maciçamente para trabalhar, para ter o ganho. Enquanto está preso, está ganhando seu dinheiro, está se profissionalizando e está longe do que da facção, né? Longe do crime, falando, né? Porque a facção, eles dão tanto tombo, eles são tão desonestos com os próprios presos, né? Que ele faz assim, ó, pega uma relação dos presos lá, tudinho tá lá, não vou mandar os advogados aqui dar assistência para você na hora. Mentira, os gravados nem vai. Nem vai, por quê? Porque ele sabe que naturalmente vai sair um alvará, automaticamente vai surgindo alvará. E quando sai um alvará, tá vendo? Ó, falei que ia lá, ó, agora você faz parte da gente aqui, ele tá devendo pra gente. Então, quer dizer, um calote danado em cima dele. O senhor falava ainda há pouco, no cuidado que o senhor tem mantido, de manter o sistema limpo, nem riscado, que dirá quebrado, usando a teoria da janela quebrada, quer dizer, sem falar nela. Há 3 semanas, eu nunca havia entrado em uma unidade prisional. Nunca. Delegacias, cadeias, sim. Eu e o Dr. Reginaldo fomos visitar um preso, que é inclusive assistido por ele, e presta o serviço para a gente, e conhecemos a unidade Irmã Imelda. E confesso que saímos de lá muito bem impressionados com o que vimos. Claro que se trata de uma unidade pequena, 200 internos lá, com características diferentes, inclusive o perfil dos que estão lá não são crimes de alta periculosidade, são crimes de menor gravidade, mas o que se percebeu lá é que há tudo isso que o senhor acabou de falar, limpeza, organização, humanização a partir do espaço físico, todos os homens e mulheres ocupados, trabalhando. Foi isso que a gente viu lá. A unidade menor, com menos presos, portanto, ela não torna-se mais fácil para aplicar essa sua política de ressocialização e humanização? Não na prática. Não na prática. Não é a unidade que faz a situação. É o tipo de preso que eu coloco lá. Porque pode ter certeza que lá eu não tenho nenhuma liderança de crime organizado. Não tem, claro. Então, quer dizer, é justamente o que a gente faz. Justamente falando em ressocialização, com esse fechamento de várias unidades, eu já tenho 7 unidades prontas para instalar a APAC, né, que é a autogestão, né, da Associação de Proteção aos Presos. Então, o que acontece? Justamente isso, mas a APAC funciona por quê? Porque eu seleciono o preso, ou seja, é o que a gente também está fazendo. Eu estou separando as unidades prisionais. Que também é uma disposição da lei de execuções penais. Estou separando as unidades, justamente fazendo um filtro. Opa, você quer uma oportunidade? Está aqui. Ah, você não quer? Vai estar nessa aqui. Então é isso que a gente está fazendo. E isso leva algum tempo. Eu só tenho 50 dias que eu estou aqui. Sim. Então, quer dizer, é muito trabalho, é muito trabalho. Daqui a um ano a gente vai estar conversando e eu vou falar, tem muito trabalho ainda para fazer, porque a gente não está longe do ideal ainda. Então a gente está trabalhando, né, continuamente em várias frentes para poder fazer isso. Então eu tenho que fazer esse filtro que a lei também manda, né, a gente separar, né, ver o grau. Então tudo isso a gente está fazendo. Então isso é um trabalho de inteligência, a gente trabalha com inteligência, a gente trabalha com comportamento. Às vezes o cara, né, o crime, eu discordo só um pouquinho, o crime, ele cometeu um crime de menor potencial aqui, mas quando ele chega na cadeia ele é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. Então, aquela caminhada dele, às vezes você cortou, fez um favor para a sociedade, porque ali ele ia evoluir. Então, às vezes você tem que dar uma segurada nele. Então, são vários fatores que realmente aí a gente tem que analisar, realmente a gente tem que analisar caso a caso, né, realizar perfil do preso. Então, tudo isso a gente trabalha, não é uma coisa assim, o pessoal pensa, é só força, a gente não usa a força, é disciplina. É disciplina, a gente coloca a disciplina para justamente, depois de disciplinado, eu posso colocar qualquer instituição para trabalhar dentro do sistema penitenciário. Quantas cadeias o senhor fechou? 95 unidades. Dessas, quantas serão transformadas em sedes da APAC? Eu já tenho 7, podendo chegar até 20. O problema é só essa demanda, né? Que a APAC é o seguinte, tem que ter uma associação que assuma a unidade, né? Já lançando mão. A unidade está pronta. Né? Estamos em condições, as reformas que forem necessárias para implantar o modelo APAC
nós faremos. Com isso, essa sede aí dá para atender já numa média de 700 presos, nós podemos chegar até 2.000, 3.000 presos. Então a gente está tranquilo quanto a isso, né? É determinação do governador também, então a gente está para isso. Então justamente para fazer justamente essa separação e dar oportunidade. Se a pessoa for para a PAC, lógico que a PAC também tem problema, não é um mundo perfeito, né? Que gera em torno de 28% de problema, ou seja, a pessoa se evade, foge de lá, mas aí ele volta para o sistema, a gente coloca outra pessoa, ou seja, o Estado vai fazer a sua parte. Agora, lógico, com disciplina sempre. Eu acredito muito que está escrito na nossa bandeira nacional. Ordem e progresso. Uma vez eu estava aqui no Ceará em 2016, uma professora, quando eu falei isso, ela falou, não pode ser o contrário, não. Progresso e ordem. A senhora, qual é a profissão da senhora? Professora. Imagina a senhora chegar dentro da sala da senhora, os alunos estão uma bagunça. Pessoal, vamos avançar na matéria assim, na bagunça mesmo. Não, primeiro a senhora tem, pessoal, silêncio, agora eu vou transmitir para a gente poder progredir na nossa matéria. Então é bem básico assim, não estou fazendo mágica nenhuma, é simplesmente enfrentamento, é simplesmente implantar disciplina, é simplesmente cobrar do interno, né, primeiro os seus deveres, depois os seus direitos, porque até na legislação tá, se ele cometer algumas infrações, eles perdem alguns direitos que tem aqui. Então isso é bem básico, bem tranquilo, e limpeza, e fazer a limpeza. E a gente está trabalhando para isso, e a ideia é que todas as unidades estejam no padrão da unidade que o senhor visitou. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Lembrando ao assinante que o programa vai ao ar originalmente domingo às 23 horas, com reprise às segundas e sextas-feiras às 22 horas. Participaram do programa de hoje o secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, Mauro Albuquerque, e com ele debatendo os professores, debatedores, integrantes da nossa equipe, Rui Martinho Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos. A todos o nosso muito obrigado e um convite para mais um Observatório. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.